É isso aí, família, viu? O vídeo completão aqui no canal Sandro Costa Oficial para o Brasil e o mundo, viu? Olha essa Titanzinha aqui, só não apareceu o proprietário, mas aqui tem bastante opção de moto para vocês no canal Sandro Costa Oficial, viu? Vai Feirão do estado de Alagoas está aqui com o canal Sandro Costa Oficial, viu? Na melhor pesquisa, sem você sair da sua casa. Tem cinquentinha, tem Fan, tem Titan, todos os dias, menos o domingo, o sábado até meio-dia, viu? A movimentação maior é segunda e quinta-feira, viu? Aqui no canal Sandro Costa Oficial para o Brasil e o mundo, viu? Olha as novidades aí para vocês aí no canal. O maior feirão. Qual é o teu canal? Essa turma boa que tá aqui. São da onde vocês? Palmares. Tamo junto, viu? Um abraço pra galera. Beleza. Sandro Costa Oficial para o Brasil e o mundo, viu? Olha aí, só novidade, viu? Nossa amiga Amapá e Raposinha